Bom dia, hoje é quinta-feira. Vamos fazer uma reflexão sobre algumas coisas em relação à nossa vida, comparando com a própria natureza, né? Então veja bem, o nosso corpo é 2/3 de água, o nosso planeta Terra é 2/3 de água, e água é vital para o nosso corpo, a gente não pode viver sem água, da mesma forma como a água é conhecida na química como o solvente universal, você dissolve quase tudo que tem na natureza, e ela pode nos ensinar várias coisas em relação ao comportamento. Então a água no estado normal dela é um estado líquido. Quando nós colocamos no freezer, ela se adapta à temperatura e congela. Aí se tira o gelo da geladeira e coloca no ambiente, ele volta-se água de novo. Você coloca a água numa panela e põe para ferver. Quando atingir os 100 graus, ela evapora. Aí se encontra uma superfície fria ou vapor, ela condensa e vira água de novo. Quer dizer, então não importa o estado físico, ela sempre volta ao estado natural se ela retornar ao tempo natural. Da mesma forma, você coloca a água num copo, ela assume a forma do copo, numa garrafa, a forma da garrafa. Então, comprido, curto, conforme ela se adapta ao local onde ela é colocada. Da mesma forma, quando você pega num local e começa a jogar água, ela automaticamente vai do lado mais alto para o lado mais baixo. Busca chamado a lei do menor esforço nesse sentido. Aí quando ela encontra uma barreira, ela fica esperando juntar mais água para poder. Então, a união faz a força, junta mais água, ou ela passa pela barreira, ou quebra a barragem. Então, você vê todo dia isso nas enchentes de forma geral, né? Então, se eu fosse usar um pouquinho a experiência, como é que eu devo evitar as enchentes, né? Em primeiro lugar, evitar as barragens em relação à água, ou então achar uma válvula de escape que ela possa sair especificamente, né? Outro dia até chegou um comentário muito interessante num programa na rádio, para dizer que eu tenho uma banheira cheia d'água, como é que eu posso esvaziar ele de modo mais fácil? Tirar água com uma colher, com um copo ou um balde? Não, um balde, não, basta tirar a tampa do ralo, ela vai escorrer. Então quer dizer, você tem uma água represada, deu um lugar de escape, ela vai ser para aquele escape. Então o que a gente deveria entender então em relação às enchentes é que nós criamos barreira para a água, então tiramos o local onde a água iria bastante, que é na terra, que se absorve como se fosse uma esponja. Então está tudo calçado, tudo prédio, a água não tem onde passar, ela tem que só acumular se é um volume muito grande. Então ele espera juntar bastante e rompe o que tiver na frente, pode derrubar casa, carro, então o que nós temos que aprender é saber que eu tenho que ou evitar que ela represe ou ter uma válvula de escape para ela nesse sentido. Da mesma forma, acontece no nosso corpo. Se nós temos 2/3 de água, o professor Emoto, que é um médico japonês, descobriu há muito tempo atrás que a água tem uma composição molecular que chama forma hexagonal da água. Então, que é a molécula de hidrogênio e oxigênio. Na forma hexagonal perfeita, o corpo está adequado. Então, ele descobriu que ao colocar um tipo de música próximo da água, a água muda a molécula. Então, quando você pega aquela garrafa de água e que o padre benze na missa ou até em casa, aquele processo todo, aquela vibração da bênção também modifica a molécula da água. Então, aí você vai pensar que o nosso corpo é 2/3 de água. Então, se eu fizer esse mesmo efeito de escutar um som ou rezar, eu vou modificar a molécula da água. Da mesma forma, quando você bebe água, você pode pensar assim, eu vou beber água, pessoal, eu vou beber essa água vai aliviar a minha dor de cabeça, dor de estômago, assim por diante, vai acabar ajudando, porque você direciona o efeito molecular para a água, ela muda o conceito da água. Então é uma coisa bem simples que a gente poderia aprender. Então o planeta não falta água, nós temos um mar cheio de água, o que nós temos que aprender é fazer assim, como tirar aquela água, tirar o sal da água, para se tornar potável. Alguns países já fazem isso, então só que eu falo que o ser humano só vai fazer quando faltar água definitivamente, né? Nós estamos num país abençoado por Deus e que tem água em grandes quantidades, precisamos apenas aprender como preservar essa água. Então pensar que a água é um líquido precioso para a vida,
eu preciso começar a entender que eu tenho que ou poupar ou economizar alguma coisa nesse sentido em relação à água, tanto com a energia elétrica vindo da água, a maior parte ainda hoje, e evitar de jogar água fora por qualquer tipo de coisa nesse sentido. Então é importante que sem água não tem vida. Então a água nos ensina várias coisas de comportamento humano. Eu deveria olhar isso e aprender esse aspecto. Então não existe falta de água quase em nenhum lugar do mundo. Nós recebemos chuva periódica, só que tem que, quando chove, aprender como preservar essa água, conservar ou aproveitar essa água especialmente. Então isso faz parte daquilo que a gente deveria ter na cabeça, que é a inteligência que Deus nos deu para poder preservar isso. E ao mesmo tempo não desperdiçar o que estamos fazendo frequentemente aí, com vazamentos de água tratada. Fala que o ser humano joga 30 a 40% da água tratada jogado fora por desperdício. Então temos que ter consciência e um pouquinho mais de inteligência para trabalhar com isso. Então essa seria a ideia para perceber sobre, vamos aprender a viver como comportamento que a água nos ensina todo dia. Então lembrar que a água parada, deixar a água parada muito tempo, ela apodrece. Então de novo, a água tem que estar sempre em movimento. Não é o nosso corpo. O corpo parado também ele vai criar problema, vai enferrujar, estagnar assim por diante. Então é importante que as pessoas percebam a importância desse mecanismo da água especificamente. E quanto mais a gente conseguir visualizar isso, eu começo então a notar que a vida flui corretamente, né? Então você coloca água em qualquer lugar e vai se adaptando e vai caminhando, né? Então o que eu preciso? Então, se estiver sozinho, junta mais água, então a união faz a força, como eu falei para vocês, e trabalhar em cima desse detalhe. A água é importante para o nosso banho, para a nossa higiene, para fazer a comida, todas essas coisas são fundamentais. Então lembre disso, desse líquido precioso. Sempre que você tomar banho, agradeça a Deus que tem água para tomar banho. Tem metade do mundo hoje praticamente não tem água nem para beber. Então temos que ter esse conceito de trabalhar isso de forma de médio a longo prazo. Essa seria a dica para o dia de hoje. Então tenha uma boa quinta-feira e um bom final de semana.